Torcida eufórica, Flamengo vai com agressividade no mercado, segundo o homem que tem a caneta, hein? Vamos falar sobre isso, o Felipe Luiz toma nova decisão sobre Pedro, o bicho tá pegando, hoje tem reestreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô então bem? Comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo, contagem regressiva para a estreia do Flamengo hoje no Campeonato Brasileiro e também estreia do Jorginho em terras brasileiras nesse jogo diante da equipe do São Paulo, às 4h30 da tarde, a bola rola para Flamengo e São Paulo, 3 pontos, 3 mingauzinhos para a conta do Flamengo, para o Flamengo ser líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar um time que está em transformação. São Paulo perdeu, na realidade, demitiu seu treinador em função dos resultados ruins que vinha acumulando antes dessa parada aí para o Campeonato Mundial. Agora a ver o que Hernan Crespo vai colocar dentro do campo contra o Flamengo. A última vez que o Flamengo enfrentou Hernan Crespo dentro do estádio do Maracanã foi quando o Renato Gaúcho treinava o Flamengo naquele ano de 2021. O São Paulo até abriu o placar no final do primeiro tempo, foi com a vantagem para o segundo tempo, mas depois foi um absurdo aquele jogo do Flamengo. O Flamengo virou para 5-1 para cima do São Paulo dentro do Maracanã. Então guarda boas lembranças aí o argentino como técnico do Flamengo. Enfim, a ver como vai ser esse partidaço de hoje às 4h30 da tarde. Transmissão Pedrão RNTV, tamo de volta. Tô fazendo umas aquisições, tá? Acho que vocês podem ver, ele tem umas câmeras ali. O estúdio vai ficar bala aqui, preparar uma parada bem maneira para vocês. O Jorginho, inclusive, conversou com a Flamengo TV e falou sobre a expectativa de estrear hoje no Brasil vestindo a camisa do Flamengo, tendo em visto que ele jogou apenas em terras estrangeiras lá nos Estados Unidos, mais especificadamente falando, no Mundial de Clubes. E o Jorginho falou: a expectativa é grande, estou muito feliz e com certeza vai ser um momento muito especial para mim e minha família, disse o volante do Flamengo, que deve fazer dupla com o Nico de la Cruz em função da lesão do chileno Eric Pulgar, beleza? Galera, vamos lá. Tem algumas atualizações sobre essa situação do Pedro, que a gente já conversou ontem, né? Colocamos aqui os pingos nos is. Algumas pessoas acharam errado o que eu falei, outras pessoas concordaram com o que eu falei, beleza? E assim funciona o canal. Cada um tem a sua opinião e pode deixar no comentário, não tem nenhum tipo de problema. Na atividade da quarta-feira, que o Flamengo teve no CT Ninho do Urubu, né? Porque teve folga na segunda-feira, na terça-feira os atletas se representaram e treinaram até ontem, na sexta-feira, para jogar hoje, no sábado, às 4h30 da tarde. Faltando 10 minutos para acabar o treino, o Pedro conversou com o Márcio, que é um dos auxiliares do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e disse que estava sentindo dores na perna. O Márcio liberou do final do treino, o atacante ficou na fisioterapia e massagem até mais ou menos 1h da tarde. Saiu do treino, era 10h50, 10 para as 11 da manhã, mais ou menos, tá? O pilhado, né, jornalista Thiago Asmar, da Jovem Pan, noticiou ontem mais cedo que o Pedro abandonou o treino da quarta-feira. No Flamengo, há quem confirme a informação que o Pedro alegou dores e que iria para o departamento médico, que não aconteceu, e Felipe Luiz ficou sabendo. Ou seja, ele disse que estava sentindo dor, que iria para o departamento médico, mas não foi. E chegou no ouvido do Felipe Luiz. Mas é evidente que vai chegar. Se conversinha fiada lá de dentro, sai aqui para fora e sai aqui, não vai chegar no ouvido do treinador? Ainda mais o Felipe Luiz, que não é bobo nem nada, é amigo de todo mundo. Né? O Vene Casagrande até fala:
Ouvimos em off os dois lados envolvidos na história. Acho que o que vai mais elucidar essa situação é a entrevista coletiva do Filipe Luís, tá? Hoje, após o jogo, porque certamente a pergunta vai ser feita, não sei se ele vai se utilizar da estratégia de, olha, eu já vou começar me pronunciando sobre o Pedro, enfim, acho que mais é que tem que deixar os jornalistas perguntarem mesmo para que ele explique da melhor forma possível. A informação que chega, agregando essas outras situações, é que alguns atletas do Flamengo procuraram a comissão técnica e a diretoria para relatar o mal-estar com certos comportamentos do Pedro, inclusive pedindo o posicionamento do clube. Porque, olha, eu até reconheço isso, porque, veja bem, você tem um cara ali que vai todos os dias para o treinamento, que às vezes ganha menos do que o Pedro, muito provavelmente, porque ele tem um dos maiores salários do elenco. Não faz muito tempo que ele renovou o seu contrato com o Flamengo. E aí você tem ali um companheiro que respeita as normas, cumpre horário, tá treinando duro e ele vê que... Gente, jogador conhece jogador. Eu não tenho nenhuma prova para atribuir aqui ao Pedro para dizer que tá de migué, tá treinando. Eu não tenho prova para falar isso. Mas jogador conhece jogador. Se tiver de migué, vai perceber. Principalmente o Filipe Luís, que agora há pouco saiu da carreira como jogador de futebol. Certamente, gente, em algum momento da carreira do Filipe Luís, isso é igual criança. A pessoa que tem filho vai saber bem, o que já foi filho, aí todo mundo, né, vai saber muito bem isso, né? Pelo menos a maior parte das pessoas. Quando você tá fazendo uma besteira, quando eu fazia uma besteira, tava fazendo uma besteira, a minha mãe, ela tava 2 passos na minha frente e ela chegava em mim e falava, enquanto você tá, acho que o ditado é esse, enquanto você tá com a farinha, eu tô com o bolo pronto. E o que eu quero dizer com isso? É que o Filipe Luís, ele já passou por situações delicadas na carreira dele, que o treinador não colocava ele, coisa e tal, e que eventualmente ele possa ter tomado alguma decisão errada, até porque nós somos seres humanos e tomamos decisões erradas e depois a gente aprende com isso, mas certamente isso já aconteceu e ele vai saber pescar se o cara tiver de migué. Não adianta o Pedro vir com a farinha, porque o Filipe Luís, ele já tá com o bolo pronto, já tá assando no forno, já tá retirando para jogar a calda em cima. Tá? Pelo menos eu penso dessa maneira. E aí, para não virar uma coisa que, Pedrão, é o Filipe Luís, esse estilo de jogo dele, ele não aceita, ele falou lá no início do ano que ia adaptar, para mim ele errou nessa fala. Falou e não deveria ter respondido isso, na minha opinião, porque esquema, a não ser que o cara seja o Messi, seja o Neymar no auge, seja o Cristiano Ronaldo, a não ser disso, o time tem que jogar de forma coletiva, guardadas todas as devidas proporções. Veja o PSG. Todo mundo corre no time, o Dembélé corre, o Désiré Doué corre, o Kvaratskhelia, o georgiano, corre para marcação. Veja o Bayern de Munique, como é que é, o Harry Kane acabando o jogo, tá lá correndo para dar desarme, para dar combate, para ir em cima. Não fica só parado lá na frente. Tem que ter esse jogo para a equipe. E não adianta entrar numa que estão todos contra o Pedro, estão perseguindo. Eu não concordo com isso. Até porque nós já tivemos relatos, tá? Por exemplo, Davi Luiz é um dos caras mais puros da face da terra e para mim já jogou no Flamengo. Jogador, nos universos dos jogadores, tá? E ele teve uma entrevista que ele falou ao GE no dia 14 de março de 2025, que ele falou que chegou no Pedro e falou. O Davi Luiz, lá atrás, ó.
Pedro, eu sou seu amigo, te amo e te admiro como jogador. Mas se eu fosse o treinador hoje, você também não jogaria. Ele ficou bravo comigo, ficou 2 dias sem falar, mas entendeu que precisava se dedicar mais, ser mais focados no treino e terminou como rei da América. Isso Davi Luiz falou sobre o Pedro. E nós tivemos um outro episódio também que o Dorival Júnior também falou essa situação do Pedro, que teve que ter uma conversa com o Pedro, porque o Pedro ele não estava se dedicando nos treinamentos. Teve isso, acho que foi no Charla Podcast, se não me falha a memória, que o Dorival falou isso. Então não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira que esse tipo de episódio, não é a quarta que esse tipo de episódio acontece. Tá no banco, se dedica, se desempenha. Entendeu? Aí agora nós temos aí o provável time do Flamengo para amanhã, para hoje. Quem apita é o Wilton Pereira Sampaio, né? Assim, não é um bom árbitro, não adianta. Aqui no Brasil é difícil, mas dos que a gente tem aqui, é um dos menos piorzinhos aí. Entendeu? Então vai apitar o jogo do Flamengo. O Flamengo tem que entrar focado. Ó, o Flamengo tem em campo no gol o goleiro Agostinho Rossi. Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Na lateral direita, Guilherme Varela ou Wesley. Na esquerda, o Alexandre. Dupla de volante, a gente já vem repercutindo aqui sobre a semana. Nico de la Cruz, Jorginho. De Arrascaeta ali como meio armador para pifar os atacantes. Aberto pela direita, Luiz Araújo. Na esquerda, Bruno Henrique. Centralizado, Gonçalo Plata, o nosso Plata, jogando como centroavante ali, improvisado na posição, porque o Felipe Luiz teve que tirar o Pedro em função desse pouco comprometimento dele nos treinamentos. Não acredito que vai ser uma decisão que ele vai ficar um bom tempo, vai ficar fora, não joga mais, não acredito nisso, mas é meio que a informação que chega é que o Felipe Luiz ele quer dar um recado para os outros jogadores do elenco, que é simples: se não correr, se não se dedicar, aqui não vai jogar. Entendeu? Esse é o recado que o Felipe Luiz ele quer passar para o restante do elenco. E nessa situação, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que o Felipe Luiz ele está correto. Tá? Acho que ele está correto. No futebol mundial hoje, você precisa ter todos os jogadores participando do ataque e também da defesa. Ah, mas o Dorival com o Pedro e com o Gabigol no mesmo time. Isso aí foi em 2022. Isso aí foi em 2022. As coisas mudam. O futebol muda. Ano a ano o futebol muda. Pelo menos eu penso. Não adianta, no futebol não existe uma fórmula mágica. Para mim, a fórmula mágica é ter um time comprometido em campo. Aí sim, resultado é aquilo, a gente quer o resultado. Mas existe um imponderável que pode acontecer circunstancialmente, o cara acertar um lindo chute do time adversário. Agora, comprometimento, gente, isso não pode faltar. Ah, mas e o Pedro, cara, é mãe chorando. Ah, porque a mãe chorou. Ah, porque não quis aquecer. Tudo bem, nada justifica aquele soco na cara. Aquele cara é um louco da cabeça, um mau caráter, não tinha nem... Tá ali, ótimo. Agora, de novo com o Felipe Luiz, bom, não sei. Vai ceder a jogador? E outra coisa, negócio de renovação também. Ah, porque tem que renovar o contrato do cara até o final do ano de 2027. Gente, veja bem, eu gosto do Pedro, adoro o Pedro, ele é artilheiro. Torci pela volta dele, mas eu sou mais Flamengo do que Pedro. A mesma coisa que eu falava para Gabigol, sobre Gabigol. Mas enfim. Ó, o Maracanã passou por uma repaginada para a volta ao futebol entre Flamengo e São Paulo, né? Para a volta do futebol. Entre as principais cadeiras, mudança está na modernização do sistema de iluminação, atendendo aos padrões da FIFA, Conmebol e CBF. Foram substituídos os refletores antigos por novos refletores de LED no estádio do Maracanã. Então a gente vai ter um Maraca aí mais aceso para esse retorno. E o gramado tem que estar impecável, né?
Estamos para mais de um mês aí sem ter jogo no Maracanã. A Greenleaf teve tempo para cuidar do gramado, deixar certinho, bonitinho. Amanhã, hoje, o jogo e o gramado tem que estar impecável. Pessoal, o Famalicão, equipe de Portugal, foi comunicado oficialmente pelo Flamengo que a operação do 50-50, 50% com o Flamengo, 50% com o Famalicão, não vai mais acontecer. Segundo um dirigente do time português, o Flamengo agora quer emprestar o meia e não liberar em definitivo como estava combinado. O Flamengo liberaria o jogador por 50%, né? Ficaria com o Famalicão, 50% com o Flamengo, e ele seria jogador em definitivo do Famalicão. Houve muitas críticas nas redes sociais, muitos jornalistas criticaram, né, influenciadores, enfim, entre outras pessoas. Eu até me posicionei aqui também contra isso, e aí a diretoria voltou atrás. Não é por causa de mim, não. É uma opinião pública geral, isso pesa, isso tem repercussão negativa, e voltaram atrás com a situação dele, ele que já recebeu uma oferta de 20 milhões de euros, mais ou menos, para deixar o Flamengo para ir para o Wolverhampton. Hoje o Flamengo querendo liberar de forma gratuita, e para mim até uma incoerência. Você vê que eu bato no Filipe Luiz, que já teve entrevista coletiva. Não, eu gosto do Vitor Hugo, é um jogador que não perde a bola e coisa e tal. Pois é, mas tá se livrando do cara de graça. Ah, mas vai manter 50, tá, mas tá indo de graça. O Flamengo só vai receber alguma coisa se ele vingar lá e ser vendido novamente, beleza? Pessoal, o Carlos Noval, que saiu do Flamengo, ele era coordenador das categorias de base do Flamengo, e deu a seguinte declaração: infelizmente, meu ciclo chegou ao fim. Admito que fui pego de surpresa, estava na minha sala do CT quando o Paulo Dutra veio me dizer que eu não tinha uma boa notícia para me dar, que o presidente tinha mandado me demitir. Presidente esse, o BAP, que explicou a desistência do Flamengo em contratar o Mickey Johnston e disse que espera uma janela mais agressiva do Flamengo no mercado. O presidente rubro-negro faz um balanço de 6 meses na gestão ao canal oficial do clube no YouTube, pessoal. E aí, o BAP, ele falou o seguinte: por que não vir o Mickey Johnston? Porque o relatório médico no clube, de lá, diz que ele está apto para jogar 1.800 minutos ao ano. Quanto já jogou esse ano? 900. Então eu vou trazer um jogador para jogar 900 minutos quando eu ainda tenho que jogar 4.000? São escolhas que você tem que fazer. Não é contra o atleta, é a favor do Flamengo. Ele pode ser um ótimo atleta, ótimo profissional, mas para as necessidades do Flamengo nesse momento, na minha opinião, não era o ideal. Esse é o meu trabalho, isso é ser profissional, independentemente da opinião de outras pessoas. A gente escuta o pessoal do Scout, Filipe Luiz, o Boto, o departamento médico. A única certeza que eu tenho é o seguinte: esse processo é mais longo e penoso, mas ele traz muito mais certeza e acuracidade no final das coisas e benefício a longo prazo, disse o mandatário rubro-negro falando dessa situação aí do Mickey Johnson, que eu acho que ele acertou. Ah, mas a autonomia, né, de forma irrestrita, entrega a chave e ele faz do clube e ele faz o que ele bem entende. O presidente está lá para isso, né? Sobre a janela de transferências, BAP falou: eu espero que essa janela do meio do ano seja mais agressiva do que foi a do início do ano. Mas sempre é bom entender que todo mundo do outro lado também acha que quando a gente recebe o dinheiro da multa do Gerson Mundial, que tudo é lucro, estou pronto para comprar qualquer jogador à vista. E que o jogador que vale 5 agora querem 8. O que valia 5 você comprava em 2 parcelas de 2,5. Uma esse ano e outra no que vem. Ele quer 8 agora e joga com a sua ansiedade. O torcedor pressiona, que é o jogador amanhã, isso faz com que o jogador fique mais caro. Mas aí é a habilidade do Boto, né? Ele está sendo pago para isso, para conseguir fechar essas contratações, e o Flamengo precisa.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.